Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, das leis morais, do capítulo 6, da lei de destruição. Hoje nós estamos estudando o item 7, pena de morte, finalizando este item, fazendo reflexões hoje das questões 763 a 765. Kardec pergunta aos espíritos na questão 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta. Podeis duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas, que outrora se fazia em nome da justiça, e não raro em nome da divindade, das torturas que se infligiu ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso normal. Talvez mesmo se fora juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então aqui Kardec começa a penetrar no progresso das leis humanas, a partir do progresso da civilização, da intelectualidade, da moral, perguntando aos espíritos se a restrição à pena de morte já não mostra, então, este progresso. E a resposta é clara: não podeis duvidar disso. Então, os homens, naquela época, homens muito rudes, em épocas remotas, de desenvolvimento de senso moral muito pequeno ainda, vivenciando uma vida material, mais material do que, na realidade, uma vida espiritual, ele se via na condição de aplicar a justiça, de ser o justiceiro, que ele também entendia como justiça, de fazer sofrer a quem fez sofrer. Então, como se ele tivesse de posse assim, de um mandato divino, um mandato da divindade. Então não dava ao indivíduo nem sequer a oportunidade de reparar o erro cometido e faziam justiça matando o indivíduo. Sujeito a erros, então, por causa dessa própria ignorância, para achar então o culpado, arrancava confissões infligindo sofrimento ao pretenso culpado para que ele pudesse se livrar da própria dor, da dor daquele sofrimento que estava sendo infligido a ele. E confessava até mesmo o indivíduo, para se livrar dessa dor, confessava aquilo que ele não fez. Embora isso ainda ocorra, veja só, nós estamos no século XXI, mas as leis já não permitem mais esse tipo de prática. E todo condenado que foi condenado, que tenha confessado por meio de tortura, ele não pode ser punido pelo crime que teve que confessar, mesmo que ele tenha praticado. Agora, imagina se ele não tiver praticado, Então, essas torturas não têm mais valor na justiça humana. Assim, nós vemos, que na realidade, esse desenvolvimento, essa evolução das leis humanas em direção à lei natural, em direção à lei divina, aproximando a justiça dos homens à justiça de Deus, dando a cada um o que erra a oportunidade de se arrepender e reparar o mal que tenha praticado. Kardec, então, continua na questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá.
Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Olha que pergunta interessante, né? Que se refere inclusive às Escrituras, não é isso? E a resposta dos Espíritos. Tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nesta ou em outra existência. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir perdão a Deus? Pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes perdoado vós mesmos, perdoado aos outros? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Então veja a resposta dos Espíritos, né? Isso vai à interpretação das Escrituras, no Velho e Novo Testamento, ao pé da letra. Isso foi motivo e ainda é de muitos enganos de nossa parte. Sobre a pena de talião, por exemplo, nada mais é do que a lei natural de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos, nós semeamos, nós vamos colher. Esta lei está escrita na nossa consciência, na consciência de cada indivíduo, e seremos cobrados nesta consciência de todos os desvios da lei divina, pois é uma lei, na realidade, uma lei de amor. A gente fala cobrado no sentido de que nós vamos, na realidade, nos castigar por estas situações de desvio da lei, né? Porque não há uma punição divina nesse sentido, mas há uma solicitação de que nós possamos reparar aquilo que nós fizemos. Nós pedimos para reparar, porque senão seremos muito infelizes, né? E se nós semeamos o mal, colheremos o mal naturalmente. Se fazemos sofrer, nós sofreremos, não tem outro jeito, da mesma proporção que nós fazemos sofrer. Mas isso não significa que outras pessoas, outros sujeitos, sejam justiceiros divinos para nos fazer sofrer, nos cobrar o mal que nós fizemos. Então, nós temos as doenças, nós temos as mutilações, nós temos as limitações, nós temos acidentes. Essas são formas naturais de provações e expiações que nós escolhemos para a nossa reencarnação, para nós expiarmos o mal que tenhamos cometido. Então, todavia, veja só, a fraqueza de uns, elas podem resultar, né, podem ser aproveitadas até mesmo pela lei divina para a remissão dos outros, o que não isenta o indivíduo de responder perante a justiça divina. Veja só, nós temos determinadas tendências, né? Por exemplo, tendência para o assassinato, para matar o outro, para a violência, né? Ora, se nós temos essas tendências, a nossa obrigação nesta encarnação é, na realidade, trabalhar esta tendência ruim, transformar isso que significa transformação moral de uma tendência ruim, de uma tendência má, de uma paixão má, nós transformarmos essas paixões, essas situações em virtudes. Nós vamos olhar na questão 893 do Livro dos Espíritos, quando está falando sobre virtudes e vícios, né? Os Espíritos estão respondendo e vão dizer que há virtudes sempre que haja uma voluntária resistência ao mal pendor, ao mal proceder, não é isso? Então, esta voluntária resistência já constitui uma virtude. Ora, se eu tenho esta tendência assassina,
eu trago isso na minha alma pelos vícios morais de outrora, eu tenho esta tendência, esse desejo, eu posso perfeitamente, pela vontade, pelo esforço atual, dominar essas más tendências e assim eu estou adquirindo virtudes através propriamente deste vício. E lembremos que na oração dominical, né, nós vemos Jesus ensinando a todos nós, né? Perdoa, nós pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Então veja que isto é um trabalho primeiramente interno. Eu devo perdoar primeiro, aprender a sentir melhor as situações das ofensas, das agressões ou de qualquer coisa que aconteça em relação a mim, tirando as más tendências de vingança, de morte, de assassínio ou de qualquer outra que não seja, na realidade, aquelas coerentes com a lei divina. É preciso este movimento da alma, esse movimento da alma que errou, que praticou o mal, para voltar em direção ao bem, à lei moral, para que o próprio bem se faça nesta alma. É a verdadeira expressão de que a cada um será dado conforme as suas próprias obras. Na questão 765, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? A resposta é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se culpados como por qualquer outro assassínio. Veja que Kardec vai encerrando este capítulo com esta pergunta fabulosa de pensar, que se deve pensar da pena de morte, né, daqueles que impõem a pena de morte em nome de Deus, que matam em nome de Deus. Nós vimos neste capítulo, né, que qualquer que destrua a vida de outra pessoa comete um crime aos olhos de Deus, pois estaria impedindo o indivíduo de cumprir com a sua missão, com a sua prova ou com a sua expiação nesta encarnação, ou seja, com o progresso da alma nesta encarnação. Então o problema está realmente na culpabilidade, porque nem todo assassínio, né, é em nome de Deus, e não pode ser. Mas aquele que age em nome de Deus deve agir de acordo com a lei de Deus, com a lei divina. E para tanto é necessário que nós entendamos a lei natural, a lei moral. Matar em nome de Deus é um grande crime. Culpa é muito grande, pois estamos tomando o lugar de Deus e isso é puro orgulho da nossa parte. O orgulhoso não consegue compreender Deus. Ele se acha acima de Deus. Aliás, muitos daqueles que não acreditam em Deus, que Deus para ele não existe, né? É realmente pelo orgulho. Pelo orgulho. Para ver Deus, para entender este ver, entre aspas, para ver, mas não é só enxergar, nós não vamos enxergar com os olhos. Para entender Deus, é preciso ter o coração puro, como está no Sermão do Monte. Né? O orgulhoso não consegue compreender isso. Ele precisa da humildade, não é isso? O indivíduo precisa de estar isento de toda má paixão, da vaidade, do ciúme, do ódio, da intolerância e de outras tantas filhas do próprio orgulho, contrário a esta virtude da humildade tão necessária para que a gente possa limpar o coração e ver Deus, nesse sentido de sentir Deus, de ter essa certeza, essa convicção absoluta
da sua infinita justiça, da sua infinita bondade. Né? O Espiritismo tem nos auxiliado muito, é uma grande obra, né, de construção em nós para entendermos a real justiça divina. E nós temos utilizado também o livro Céu e Inferno como um grande trabalho de Kardec, né, complementar ao Livro dos Espíritos, aí, um grande trabalho de Kardec, falando sobre esta lei de causa e efeito, sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. Haja vista que o título do livro Céu e Inferno é O Céu e o Inferno e um subtítulo, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E isso tem nos ajudado a entender bastante a lei natural, a lei moral, né? Por causa das consequências da própria situação que nós vivemos, do proceder humano, o que acontece na sua passagem e na vida espiritual. Então, aqueles que quiserem estudar conosco, nós estudamos às quintas-feiras, pode nos procurar, pode nos comunicar pelo e-mail wkduarte@gmail.com, que teremos o prazer, né, de receber a todos para entendermos melhor essas leis que regem a moral, que regem o ser, que regem o espírito na sua condição de espírito eterno. Assim, nós vamos encerrando este capítulo 6 da Lei de Destruição e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos no capítulo 7 da Lei de Sociedade, assim no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e até lá.